Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um evento da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional São Paulo, Subseção Santo Amaro. Eu vou chamar os colegas para a composição de mesa. Por gentileza, Dr. Geriberto Cardoso de Oliveira, que é um dos integrantes da Comissão de Direito Administrativo. Chamo também o Dr. Rafael Helfstein Luz, ilustre integrante da Comissão de Direito Administrativo. Chamo agora o nosso palestrante dessa noite, Dr. Antônio Carlos Santoro Filho. Acho que mandaram 2 certificados e não mandaram o breve currículo de Vossa Excelência. Mas, pelo pouco que eu conheço, eu vou improvisar um pouquinho aqui, pelo que eu tenho de cabeça. Eu sei que Vossa Excelência se graduou na Faculdade de Direito da USP, lá de São Francisco. Foi delegado de polícia em São Paulo. Tive o prazer de conhecê-lo quando ainda era plantonista no 35º DP, né? E magistrado, né? Juiz de direito aqui do Foro Regional de Santo Amaro, hoje na 5ª Vara Civil. Sem delongas, vou passar a palavra para o senhor, porque eu atrasei um pouquinho, peço desculpas. Nós estávamos em outro evento lá no Egrégio TJM de São Paulo, então eu vou abreviar um pouquinho a apresentação. Boa noite a todos. Agradecer ao Aldeia de Santo Amaro pela oportunidade, Dr. Rides, sempre incentivando a cultura jurídica aqui de Santo Amaro. E nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre direito e saúde mental, ou seja, os aspectos jurídicos dos transtornos mentais, ou poderíamos dizer também as questões relacionadas à saúde e transtornos mentais à luz da Lei 10.216, de 6 de abril de 2001, que instituiu em nosso país a reforma psiquiátrica. Antes de começar especificamente sobre esse aspecto jurídico, é importante dizer que a questão dos transtornos mentais, o tratamento das pessoas portadoras de transtornos mentais, historicamente, sempre foi um tratamento de exclusão. Essas pessoas sempre foram socialmente excluídas, colocadas à margem da sociedade. A legislação brasileira, se formos ver desde o Código Criminal do Império, das ordenações antes, desde o Código Criminal do Império até o Código Civil de 1916 e depois os decretos que regulamentaram a questão, a opção primeira era sempre a de internar, a de excluir a pessoa do convívio social. E a reforma psiquiátrica, tendo em conta nada menos do que são 23 milhões de pessoas no Brasil portadoras de transtornos mentais, 6 milhões de pessoas com transtornos mentais graves. Tendo em conta esse mar de pessoas, objetivou e proporcionou uma transformação radical dos paradigmas até então vigentes. Em primeiro lugar, a internação deixa de ser a regra para se tornar a exceção. A pessoa portadora de transtorno mental deixa de ser um mero objeto de tratamento para se transformar, né, ser resgatado como sujeito desse tratamento, como copartícipe do próprio tratamento. Os direitos dessa pessoa são também colocados em relevo. E há uma opção também agora de que o tratamento se dê principalmente pela rede pública, seja um tratamento de caráter público em substituição ao caráter privado que antes era mantido. Então, o que é o principal da reforma psiquiátrica? Qual é o ponto principal?
é resgatar a dignidade humana das pessoas portadoras de transtornos mentais. Mas o que é a dignidade humana? O que é esse conceito de dignidade humana? O professor Antônio Luiz Chaves Camargo, falecido, infelizmente saudoso, ele sustentava que a dignidade humana é um sentimento. Quando violada, esse sentimento se aflora em qualquer pessoa. Mas esse conceito, ou desnecessidade desse conceito, peca um pouco pela imprecisão, fica muito vago, muito subjetivo. Não é? O sentimento para um pode não ser para outro. É preciso, como fundamento da Constituição Federal, a dignidade humana foi erigida ao fundamento da Constituição Federal. Então, para que seja garantido, não basta essa noção de sentimento. Eu, particularmente, entendo que, estou com outros nisso, que a dignidade humana ela é concretizada mediante a garantia dos direitos fundamentais à pessoa humana. E em relação à pessoa portadora de transtorno mental, que se trata de uma pessoa mais vulnerável, mais sujeita ao abuso, a Lei 10.216 enunciou uma série de direitos que não se trata de um rol taxativo, mas que são importantíssimos, uma série de direitos que concretizam a dignidade humana dessas pessoas, não é? Como primeiro desses direitos, podemos dizer que é aquele que está exatamente no artigo 1º da Lei 10.216, que se trata do princípio da não discriminação ou do princípio da igualdade. O que consiste esse princípio? De que a origem da pessoa, o local de nascimento, a origem econômica, a capacidade econômica, a origem étnica, a orientação sexual, nada disso pode influir no tratamento que vai ser dispensado a essa pessoa. Simplesmente deve ser observado a característica dessa pessoa para a individualização do tratamento. Podemos fazer um paralelo aqui com a pena privativa de liberdade, ou a pena em geral, ao princípio da individualização da pena, de acordo com as características do sujeito. No tratamento do transtorno mental também é isso que deve ser observado. Há de existir uma compatibilidade com as características daquela pessoa. E esse direito, né, da não discriminação, do tratamento à igualdade, tem também um outro aspecto, embora não expresso na lei, mas tem um outro lado também, que é o de que nenhuma característica ou diferença da pessoa pode ensejar um diagnóstico de doença mental. A pessoa, por ser diferente, não pode ser diagnosticada como, entre aspas, louca ou portadora de transtorno mental. Eu quando estava ainda no interior, faz mais de 10 anos, isso foi antes da vigência da lei, eu tive um caso interessante que ilustra bem essa questão. Foi por volta de 1999 isso. Eu recebi um pedido de interdição, não contra mim, contra outra pessoa, não foi eu que fui interditado. Recebi um pedido de interdição de uma mãe que dizia que a filha estava louca. Segundo ela, a filha estava tendo comportamentos, práticas que eram incompatíveis com a normalidade social. E o pedido não tinha nenhuma demonstração de que a moça tinha transtornos mentais. E chamada a moça para interrogatório, tratava-se de uma pessoa plenamente lúcida. O que havia ali, na verdade, é que a mãe não se conformava com o modo de vida da moça. A moça tinha saído de casa para ir morar com o namorado e era uma artista circense. Ela fazia shows pirotécnicos com um certo apelo sexual, mas não explícito, e a mãe não se conformava com esse modo de viver dessa moça. E, inclusive, chegou a interná-la, porque não tinha os requisitos necessários que hoje são necessários para a internação. Eu fiz o interrogatório e ela já havia impetrado um habeas corpus para conseguir a sua soltura. Encaminhei a cópia do interrogatório ao juiz responsável pelo feito criminal e ela foi solta. Esse é só um exemplo para mostrar como, às vezes, a caracterização, a estigmatização da doença mental pode servir para controlar a pessoa e evitar o pluralismo, não é? E o modo de ser diferente. O segundo direito aqui fundamental que a lei estabelece é o de acesso ao melhor tratamento disponível no sistema. Isso aí realmente está vinculado àquele primeiro ponto que nós citamos aqui, da individualização do tratamento. Há de se proporcionar à pessoa não qualquer tratamento, mas aquele que seja melhor de acordo com as características da pessoa e da doença mental por ela ostentada. Um terceiro direito explícito na lei também
se trata do tratamento com humanidade e respeito, que é a decorrência lógica do princípio da dignidade humana. Observada a dignidade humana, evidentemente a pessoa tem que ser tratada com humanidade e respeito. Outro direito, o sigilo das informações. As informações do prontuário, das informações relativas à doença mental ostentada. Esse sigilo, evidentemente, importa ter alguma flexibilização em relação aos profissionais da saúde mental. O médico precisa ter acesso ao prontuário, os profissionais da saúde mental precisam ter acesso ao prontuário e às informações da pessoa. Mas eles não podem divulgar, não pode ser esse direito violado. E a violação desse direito, além de implicar a caracterização em tese do crime de violação de segredo profissional, também seja danos morais ao portador de transtorno mental. E, evidentemente, a possibilidade de ajuizamento da respectiva ação indenizatória. Outro direito, o direito à presença médica em qualquer momento para esclarecer a necessidade da hospitalização. Hoje não basta mais a afirmação de que se trata de uma pessoa doente mental e simplesmente hospitalizá-la. Esta pessoa e seus familiares também têm o direito de receber o maior número possível de informações e do porquê da necessidade da hospitalização. Esse é um direito porque só o médico pode dizer da necessidade ou não da hospitalização. Então somente o médico pode esclarecer do porquê daquela hospitalização. O livre acesso aos meios de comunicação também é previsto expressamente na lei. E o que tem por objetivo isso? Exatamente evitar que a pessoa seja excluída da sociedade. A pessoa, tendo acesso aos meios de comunicação, ainda que afastada temporariamente, ela não está completamente tirada do convívio social, das informações relativas ao que ocorre socialmente. Mais um direito, tratamento em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis. Entre os tratamentos possíveis, aqui o princípio também da proporcionalidade, da razoabilidade, entre os tratamentos possíveis deve-se optar por aquele menos invasivo, menos lesivo. E conectado a esse direito também está a previsão de que tratamentos experimentais somente podem ser realizados com a autorização da pessoa portadora de transtornos mentais, ou se ela não estiver com capacidade para dar essa autorização, pelo responsável. E, por fim, aqui entre os direitos expressos na Lei 10.216, o direito de ser tratado preferencialmente em serviços comunitários de saúde mental. Ou seja, serviços que não visam a sua exclusão, mas ao contrário a sua inclusão social, a sua convivência com os iguais, para que ele retome o convívio social. A internação, como dissemos aqui no começo, trata-se de medida excepcional agora. Para que haja a internação, há de existir uma situação de risco. O que consiste esse risco? Risco à própria pessoa, à sua integridade física, à sua vida, ou seja, o risco de suicídio, de autolesão, ou o risco a terceiros. Se a pessoa estiver cometendo atos de violência, estiver com uma finalidade dos seus atos de praticar lesões a terceiro. Hoje mesmo nós tivemos esse exemplo na mídia do rapaz esquizofrênico que acabou atingindo 3 pessoas quando foi se procurado por oficial de justiça. Não se sabe muito bem o que ensejou esse pedido de interdição dele, parece que ele estava morando com uma psicóloga, mas com a chegada do oficial de justiça ele se tornou violento e alvejou 3 pessoas. Evidentemente que numa situação dessa, necessária é a internação, não é? E para que se dê a internação, há a necessidade de que os recursos extra-hospitalares não sejam suficientes para o tratamento, não é? Outro requisito indispensável para a internação é a existência de laudo médico. Sem laudo médico, não é possível a realização mais da internação de qualquer pessoa. E o que se trata do laudo? O que é o laudo médico? O laudo médico é um mero atestado com a classificação internacional de doenças, dizendo a pessoa é portadora CID e o respectivo número. O laudo médico, embora não seja uma sentença, ele se assemelha à sentença, digamos assim, uma sentença resumida. Ele expõe mais ou menos os fatos, né, que ocorrem, faz um diagnóstico da
do problema, do transtorno mental ostentado pela pessoa e faz um prognóstico. O prognóstico que há para a internação é de que a pessoa pode cometer atos lesivos contra si própria ou contra terceiros. Sem laudo médico, não há possibilidade de internação. E não basta o laudo médico, há de ser expedido esse laudo por médico inscrito no CRM do estado em que se dá a internação. Não há necessidade, a lei não exige que seja um médico psiquiatra, né? Evidentemente, porque também nos plantões não há sempre de plantão um médico psiquiatra. Mas é imprescindível que esse médico seja inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado da Federação, onde se vai dar a internação. As espécies de internação. A primeira das espécies é a internação voluntária. O que é a internação voluntária? Como diz o próprio nome, é aquela solicitada pelo próprio portador de transtorno mental. Para que se caracterize essa internação voluntária, indispensavelmente há de constar o termo com a assinatura da pessoa. Não basta a prova testemunhal depois, ou a alegação de que o parente concordou, quando ele não podia assinar, estava com o braço quebrado, não adianta. Se é voluntária, tem que ter assinatura no termo de internação. Internação involuntária é aquela requerida por parente ou indicada pelo médico assistente. Não é? Para a internação involuntária, é indispensável, evidentemente, o laudo médico, a situação de risco, e depois de realizada a situação involuntária, há a necessidade também de comunicação ao Ministério Público no prazo de 72 horas, e a respectiva alta também. Por que é necessária essa comunicação? Porque o Ministério Público, como guardião não só da lei, mas também dos direitos das pessoas, dos incapazes, ele estaria também para velar, para evitar exatamente internações indevidas. Não é? E a terceira modalidade de internação é a internação compulsória. A internação compulsória é aquela determinada pelo juiz, determinada em um processo judicial. A internação compulsória, em princípio, estaria reservada apenas a processos penais, não é? A internação compulsória cautelar em processo penal, como medida substitutiva da pena privativa de liberdade, e a internação, que vamos falar um pouquinho mais à frente, na decorrente de aplicação de medida de segurança. A internação cautelar em processo penal tem alguns requisitos. Primeiro, a existência, evidentemente, do laudo apontando para a inimputabilidade ou semi-imputabilidade do agente. O segundo, em caso de inimputabilidade e de semi-imputabilidade, a recomendação, em hipótese de condenação e conversão da pena privativa de liberdade em medida de segurança. Além disso, também um prognóstico desfavorável quanto à pessoa, né? Quanto aos futuros atos do sujeito passivo. E, por fim, e esse é indispensável, a ocorrência de prática de crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Então, por exemplo, um crime de furto não admite internação provisória no processo penal, porque não é praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Né? Embora não haja previsão... Acabou? Está ouvindo? Está certo? A jurisprudência, no entanto, tem admitido também, no processo civil, a internação compulsória, especialmente naqueles casos em que ela é requerida, não há vagas, porque o sistema não tem vagas suficientes para todas as pessoas. Né? Recentemente, inclusive, saíram estatísticas do Ministério da Saúde, no sentido de que houve uma redução das vagas do SUS, dos leitos do SUS, 40 mil leitos foram reduzidos do SUS e 10 mil leitos psiquiátricos, né, só na área de psiquiatria. Evidentemente que isso é parte da reforma psiquiátrica, essa redução de leitos, mas também implicou uma redução drástica demais, que não atende nem o suficiente para as internações necessárias. E há situações em que há recomendação médica da internação, a pessoa não tem condições de arcar com uma internação particular, também não tem plano de saúde. A quem caberia arcar com essa internação? Ao município ou ao Estado. O município e o Estado não oferecem vagas. Qual que é a medida, então, adequada no caso? A ser ajuizada uma ação contra o município ou o Estado ou contra ambos em desconsórcio, buscando a vaga no sistema ou que essas entidades públicas arquem com os respectivos custos. Né? Então, nesses casos,
é cabível a internação compulsória, determinada pelo juiz, no processo civil. E esses processos podem ser ajuizados, isso a jurisprudência também já é pacífica, por qualquer parente da pessoa portadora de transtornos mentais, independentemente do pedido de interdição, ou mesmo pelo Ministério Público. Não é? Então, internação, espécies: internação voluntária, involuntária ou compulsória. Requisito para qualquer internação: situação de perigo à própria pessoa ou a terceiros e existência de laudo médico. Sem esses requisitos, sem essas circunstâncias, não é mais admitida a internação. Trata-se, portanto, de medida sempre excepcional. Mas nem sempre foi assim, não é? A internação, como dissemos aqui no começo, era a regra. E há pessoas que permaneceram internadas durante décadas e permanecem até hoje, porque a reforma psiquiátrica não é com a promulgação da nova lei, de um clique se mudou toda a situação. Não, é uma verdadeira revolução psiquiátrica, e isso é um processo que continua em andamento. Meu irmão é psicólogo e ele tem um caso interessante. Ele cuida de uma residência terapêutica e ele recebeu recentemente um senhor de 52 anos que estava internado desde os 18 anos. Não é? Essa pessoa ficou internada há quase 40 anos, 35 anos. E isso acontecia correntemente. E cria que fenômeno? O fenômeno que se chama da institucionalização. As pessoas ficavam em instituições fechadas, com normas rígidas de controle, uma separação também rígida do corpo diretivo e do corpo de internos. E isso provocava uma morte do eu, não é? Uma despersonalização completa e também uma dependência muito grande da instituição, que se chama de institucionalização. A Lei 10.216 tem como um dos seus objetivos exatamente a desinstitucionalização. Para a reintegração social da pessoa, a necessidade de que ela se torne independente, relativamente independente da instituição. E para isso, alguns instrumentos existem, não é? O primeiro desses instrumentos é a substituição da rede hospitalar de internação pelos centros de atenção, de atendimento psicossocial, que são organismos que se situam fora de hospitais e que têm toda uma atenção psicológica, social, cultural às pessoas portadoras de transtornos mentais. Os CAPs estão divididos em CAPs tipo 1, 2, 3, CAPs AD e CAPs I. O CAPs 1 é para cidades menores, de 20 a 70 mil habitantes, e funcionam apenas dias de semana, nos dias úteis. Os CAPs 2, para cidades com mais de 70 mil habitantes, também que funcionam também só em dias úteis. Os CAPs 3, que constituem a grande maioria dos CAPs aqui, por exemplo, na cidade de São Paulo, funcionam 24 horas por dia, e tem, alguns deles, inclusive, têm alguns leitos para internações de prazo mais curto, de até 7 dias normalmente. E contam com uma estrutura evidentemente maior, não é? Os CAPs AD são aqueles destinados aos usuários dependentes de álcool e drogas, e o CAPs I para as crianças e adolescentes que têm transtornos mentais. O tipo de tratamento no CAPs pode ser intensivo, né, quando é diariamente, comparecimento, semi-intensivo, quando tem uma frequência menos regular, e o não intensivo, quando a frequência é menor ainda, menos regular ainda. Né. O CAPs ele não se confunde, né, principalmente o AD, né, de álcool e drogas, não se confunde com as comunidades terapêuticas, que são órgãos, né, que congregam pessoas portadoras de transtornos mentais, se afastam da sociedade, né, e tem como principal objetivo a convivência entre iguais. Né. As comunidades terapêuticas são as responsáveis, na maioria, pelo tratamento dos portadores, dos consumidores de álcool e drogas. Mas são entidades privadas. Normalmente são entidades privadas, muitas vezes ligadas a igrejas, né? E por isso há uma certa controvérsia a respeito da viabilidade ou não de haver recursos públicos para essas entidades,
O ponto é que o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, por exemplo, é contrário a esse tipo de instituição, sob o argumento de que seria também uma instituição asilar, que provocaria o afastamento completo da pessoa, da convivência social e causaria dificuldades para a sua reintegração. Mas é importante dizer que esse tipo de organismo, a internação, não é bem uma internação, o recolhimento desse tipo de organismo é sempre voluntário, não é? E se há alguns desses órgãos que não observam as normas do Ministério da Saúde, isso por si só não é justificativa para a sua extinção ou para a sua não admissão, né? O segundo instrumento também importante para a desinstitucionalização é o auxílio reabilitação psicossocial, que foi instituído pela Lei 10.708 de 2003 e que se constitui um auxílio prestado às pessoas portadoras de transtornos mentais que foram desinternadas, que não estão mais internadas, que ficaram pelo menos 2 anos internadas. O objetivo do benefício é proporcionar à pessoa o retorno, né? Inclusive ele integra um programa maior, que se chama Programa de Volta para Casa. O objetivo é proporcionar que a pessoa tenha o mínimo de meios de subsistência retornando à sua casa e que possa, a partir daí, retomar o convívio social. Alguns requisitos para a concessão desse benefício é aceitar, né? Primeiro, aceitar as condições estabelecidas. Segundo, continuar se submetendo a tratamento, normalmente por CAPS. O valor, no entanto, é muito baixo, né? A lei prevê um valor de R$ 240 e a possibilidade de reajuste pelo Ministério da Saúde. Já houve o reajuste, né? A primeira vez já houve o reajuste em 2008, por valor de R$ 320, que ainda é muito, muito pequeno, né? Há um projeto no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, de vincular esse benefício ao salário mínimo, 3/4 do salário mínimo, mas é um projeto que não está tendo grande andamento, ele está parado no Congresso Nacional, não há perspectivas de aprovação, pelo menos em prazo curto. E o terceiro instrumento importante para a desinstitucionalização são os serviços residenciais terapêuticos, ou residências terapêuticas, ou simplesmente moradias, que são, na verdade, casas, né, destinadas a portadores de transtornos mentais que ficaram durante muito tempo internados e que não têm família ou não podem ser recepcionados pela família. São casas que funcionam, na verdade, como casas e como equipamentos, né, de saúde mental, que ficam separados de hospitais e que têm uma supervisão de um centro de atenção psicossocial. Esse instrumento é interessante, não é? É importante porque proporciona ao portador de transtorno mental que ele vá se reintegrando à sociedade. Essas casas ficam na comunidade. E também a comunidade conhecer e haver uma desestigmatização da pessoa portadora de transtorno mental e ver que ali realmente há uma pessoa, né? Não há só um louco, não é uma pessoa normalmente perigosa. São pessoas que têm problemas, mas que têm também sentimentos, objetivos, necessidades e capacidade de uma maneira ou de outra, com maior ou menor dificuldade, ter alguma integração à sociedade, né? Esses são os instrumentos principais para proporcionar essa reforma psiquiátrica. Gostaria de falar só mais algumas palavras aqui a respeito dos aspectos penais dos transtornos mentais, principalmente a questão da inimputabilidade e medidas de segurança, né? Inimputabilidade. O sistema brasileiro é o sistema biopsicológico de inimputabilidade, ou seja, para que se reconheça alguém como imputável, são necessários os seguintes requisitos. Primeiro, que a pessoa seja portadora de transtorno mental, de doença mental. Se não for doente mental, não é inimputável. E segundo, que a doença mental cause uma incapacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de se portar de acordo com esse entendimento, né? Às vezes a pessoa tem a plena capacidade de entender, mas não consegue se portar de acordo com esse entendimento. Ele é levado por impulsos incontroláveis à prática do fato. Também aqui eu vou contar um outro caso que eu tive quando eu estava no interior, também há muito tempo, uma cidade pequena, até um rapaz, ele pertencia à classe média da região, uma família conhecida da cidade, e ele tinha um buguinho amarelo. Ele gostava de convidar meninos de mais ou menos 10 anos para passear no buguinho. E abusava sexualmente desses meninos.
foi preso e, quando da realização do interrogatório, o interrogatório ainda era o primeiro ato, né? Ele veio, confessou todos os atos, confessou a prática de todos os crimes, falou que entendia perfeitamente que aquilo era errado, não é? Mas que não conseguia se segurar. Falou, eu não consigo, eu queria até ter uma vida normal, mas eu não consigo me segurar. Eu sou levado por uma força que é estranha a mim a praticar esses atos. Então, pelo amor de Deus, eu quero ficar internado, porque eu sei que se eu sair, eu quero ser internado, porque eu sei que se eu sair, eu vou cometer de novo esses fatos. Então, a inimputabilidade é essa incapacidade por um desconhecimento ou por um impulso incontrolável de se pautar pela norma jurídica, não é? E a medida de segurança, ela é reservada agora no Brasil, depois da reforma penal de 84, né, pelo sistema vicariante, não é mais o duplo binário, somente aos inimputáveis ou aos semi-imputáveis quando houver recomendação médica, né, para isso, nesse sentido. Para que seja imposta uma medida de segurança, então, é necessária a prática de um fato definido como crime, né, da doença mental, a existência da doença mental, o nexo entre a doença e a prática do fato e a periculosidade do agente bem exposta no laudo pericial, no laudo do incidente de insanidade mental. Uma questão que eu acho muito importante aqui, que deve surgir principalmente para os advogados, né, é a questão da obrigatoriedade ou não da aplicação de medidas de segurança de internação em se tratando de crime sujeito à pena de reclusão. Não é? O artigo 97 do Código Penal prevê que, em se tratando de crime apenado com reclusão, há a obrigatoriedade de aplicação de medida de segurança de internação. Diante da reforma psiquiátrica, é admissível ainda essa obrigatoriedade? Eu entendo que não. Eu entendo que não. Primeiro porque é uma evidente infração ao princípio da proporcionalidade, né? A diferença entre reclusão e detenção hoje já não tem mais nenhum efeito praticamente. Se formos ver que nos crimes apenados até 2 anos é possível a transação penal, com pena mínima de 1 ano, independentemente se apenado com reclusão ou detenção, é possível a suspensão condicional do processo, não parece haver muito sentido que, pela simples circunstância da pessoa ser portadora de transtorno mental, em condições semelhantes, seja ela obrigada a ser internada. Um segundo ponto, há também uma evidente contrariedade, antinomia entre a Lei 10.216, que regula todo o aspecto da saúde mental, e a legislação penal. A Lei 10.216 prevê que a internação é medida sempre excepcional, quando não for possível nenhum outro recurso terapêutico. Diante disso, é admissível uma obrigatoriedade de internação? Me parece que não. Me parece que teria havido a revogação do Código Penal nesse aspecto pela Lei 10.216. Em terceiro lugar, o Código Penal, a parte geral, embora se proponha hoje a reforma, né, é uma parte geral muito boa, uma parte geral muito bem, tecnicamente, muito bem elaborada. Mas ela foi feita antes da Constituição de 88, não é? Então, os fundamentos, os princípios constitucionais previstos pela Constituição de 88, alguns deles não são compatíveis com algumas previsões do Código Penal anterior à Constituição, né? E, por fim, não me parece também adequado nem lógico que, havendo um laudo médico, no sentido de que, prevendo que não há necessidade de internação, que o prognóstico é favorável àquele agente, que o juiz tenha que submeter aquele agente à medida de segurança de internação. Mesmo porque o artigo 176 da Lei de Execução Penal, embora a medida de segurança de internação seja sempre por prazo mínimo aplicada, de 1 a 3 anos, o artigo 176 da Lei de Execução Penal prevê que a qualquer momento pode ser requerido o incidente de cessação de periculosidade. Então, no primeiro dia da medida de segurança de execução, pode ser requerido o incidente de cessação de periculosidade. Então, qual a lógica em se aplicar a medida de segurança de internação contrária ao laudo médico, se no primeiro dia da execução da medida de segurança já pode ser requerida ou a progressão para o tratamento ambulatorial ou a cessação dessa medida? Realmente, então, no meu entender,
essa interpretação há de se modular a lei, o Código Penal principalmente, para se fazer a seguinte interpretação. Há uma presunção de periculosidade do portador de transtorno mental, de doença mental, que pratica crime. Essa presunção de periculosidade, no entanto, vai ser confirmada ou não pelo laudo pericial. Se não houver a confirmação, o prognóstico desfavorável e o reconhecimento da necessidade de internação, não cabe ao juiz determinar a internação. Não é? É importante dizer que o projeto do novo Código Penal, né, que está em discussão no Congresso, já se orienta nesse sentido. Ele não faz mais diferenciação entre reclusão e detenção, e no aspecto das medidas de segurança, ele realiza a adequação do Código Penal à Lei 10.216. Ou seja, a medida de segurança de internação somente vai ser aplicada quando estritamente necessário e assim houver recomendação pela perícia médica. E por fim aqui, eu gostaria de deixar algumas palavras sobre os aspectos civis dos transtornos mentais, especialmente aqueles relativos a planos de saúde, né, 3 questões, e reparação de danos, não é, a questão de indenização por danos morais, no que se refere à internação, não é, e responsabilidade pela custódia, pela guarda da pessoa. No que se refere a planos de saúde, primeira questão, psiquiatria e planos de saúde. Há alguns planos que tentam evitar a cobertura de problemas psiquiátricos. Aqueles planos entabulados, né, aqueles contratos entabulados a partir da nova lei de planos de saúde de 96, é inquestionável que essa exclusão não é admissível. O artigo 10 da lei disciplina quais são as especialidades ou os procedimentos que estão fora de cobertura, né, que podem ser excluídos, e evidentemente a psiquiatria não é um desses. Então, planos de saúde novos, obrigatoriamente, há de existir a cobertura de problemas psiquiátricos. Né? Planos de saúde antigos, no meu entendimento, também há necessidade de cobertura. Em primeiro lugar, porque, além de se tratar de uma relação estabelecida com base, né, na lei de planos de saúde, ainda que não se trate, há aí uma relação de consumo. O Código de Defesa do Consumidor, a relação de consumo tem um fundo constitucional, então deve ser interpretada sempre da maneira mais favorável ao consumidor. Em segundo lugar, esses contratos são de trato sucessivo, ou seja, há periodicamente uma renovação desses contratos. E jurisprudência do STJ e também do TJ São Paulo já reconheceu que, por conta dessa circunstância, há a obrigatoriedade de cobertura também de problemas psiquiátricos, ainda que haja exclusão contratual nos contratos anteriores à lei de planos de saúde. Segunda questão aqui, relativa a planos de saúde. Questão de urgência e emergência de atendimento e carência. Né? Em muitos casos, nós vemos que na situação de urgência ou emergência, o plano de saúde diz, não, está em um prazo de carência, de acordo com a resolução número 13 do Conselho de Saúde Suplementar, não é? A obrigatoriedade é de cobertura de apenas 12 horas e depois vai ou para o sistema público de saúde ou então para o particular. Essa resolução do consumo foi elaborada com fundamento da lei? Não. Ela inovou, não é? Ela inovou, ela criou uma limitação ao direito do consumidor, ao direito do usuário do plano de saúde, extrapolou o poder regulamentar para, na verdade, criar, não é? E não cabe ao órgão regulamentador criar na lei, mas simplesmente regulamentar. Então, a jurisprudência nesse sentido também, não só em relação a problemas psiquiátricos, mas a planos de saúde em geral, tem excluído essa limitação estabelecida pelo consumo e determinado a cobertura pelos planos de saúde das internações realizadas quando, evidentemente, há urgência da internação. E que é a regra, né? É a regra hoje em dia em questão de transtornos mentais. Não havendo urgência, não havendo emergência, não havendo risco, não se realiza a internação. Ninguém é internado, nem realiza a internação de ninguém, porque quer ir para um SPA, né? O estabelecimento psiquiátrico não se trata de um local desse tipo.
E a terceira questão relativa a planos de saúde se refere à limitação de dias. Muitos contratos, inclusive realizados após a lei de planos de saúde, prevê uma limitação de 30 dias. Isso é quase que a regra nos contratos de plano de saúde, prevê uma limitação de 30 dias de internação, de custeio de 30 dias. A jurisprudência do STJ e também do TJ São Paulo, embora não especificamente relativa a transtornos mentais, a problemas psiquiátricos, já deixou assentado que a limitação de dias, e isso veio principalmente nas questões relativas à UTI, né, em que o plano cobria 30 dias e depois, ou 360 dias, depois queria deixar a pessoa por conta própria, de que não há possibilidade de limitação de dias para cobertura. A súmula 302 do STJ e 92 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ambas vão nessa direção. E por fim, aqui a questão da responsabilidade civil nas internações. Não é? Quando a pessoa está internada, a responsabilidade civil do estabelecimento por conta de lesões, sofrimento de lesões, não é? Ou de morte da pessoa que está internada. Nesses casos aqui vigora o princípio da responsabilidade objetiva, não é? Porque se tratar de estabelecimento particular, há uma relação de consumo. Então, artigo 14, parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor, responsabilidade objetiva. Se tratar de estabelecimento público, teoria do risco administrativo, responsabilidade objetiva também. Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Não é? Então, em regra, havendo, principalmente nos casos de suicídio, de autolesão, não é? Como há esse dever de cuidado e vigilância, responsabilidade objetiva. Bom, eram essas as questões aqui principais que eu queria, né, levantar e estou à disposição para eventual questionamento, bater um papo sobre a matéria. Bom, muito obrigado. Antes de abrir para as perguntas, eu gostaria de inaugurar essa parte da palestra. Recentemente foi veiculado um programa, acho que eu posso até declinar a emissora no SBT, o jornalista Roberto Cabrini. Eu não sei se o senhor teve a oportunidade de assistir. Eu gostaria de saber, na opinião do senhor, se aqueles fatos ali narrados, noticiados, não configurariam tortura na modalidade do garante, de que tem o dever de zelar ali pelos doentes sob tratamento. Aparentemente sim, não é? Os maus tratos ali eram graves, né? A reportagem do Roberto Cabrini, né? Que depois teve a interdição do estabelecimento, inclusive, né? A visita do Ministério Público, em princípio sim, né? Aparentemente sim. Isso acaba, inclusive, é um dos polos em que há mais estabelecimentos destinados à internação, né? É um problema grave na cidade. Né? E nessa esteira ainda, dentro dessa concepção da dignidade da pessoa humana, de tortura, se o senhor acha que é exigível a condição de funcionário público para a caracterização ou independente? A lei não exige, né? Em princípio não se trata de um crime próprio, né? Mas há uma controvérsia séria a respeito, doutrinária, jurisprudencial a respeito, né? Se trata ou não de crime próprio. Eu entendo, se a lei não estabelece que é crime próprio, não há essa necessidade, não é? Algum dos senhores, das senhoras, alguma pergunta? Teria uma questão. No artigo 6º da Lei 10.216, fala sobre a necessidade de um laudo médico sobre a internação, né, a hospitalização do usuário. No CAPS 24 horas, é sabido que o médico não fica nessa instituição 24 horas. A gente não tem um respaldo médico nesse sentido. Como ficaria essa questão dessa hospitalidade noturna, que a lei ajuda, mas nesse sentido, se olhar por outros aspectos também podemos nos complicar. Sim, sem dúvida. E acontece o seguinte, a gente tem na rede de saúde mental uma universalização hoje, tem uma quantidade grande de CAPs, mas a estrutura ainda é deficiente. A questão do tratamento da saúde mental hoje está muito parecida com a educação, né? Houve uma universalização da educação, uma universalização
da rede de saúde mental, mas a estrutura ainda é muito deficiente. Não é? Num caso como esse, o que seria recomendável? Há uma exigência da lei para internação, certo? Está recepcionando aquela pessoa na condição de interna? Está internando aquela pessoa ou está só recepcionando? Não é? Veio da onde? Veio como? Passou pelo pronto-socorro? Eventualmente pode ter, não é? Um laudo ainda sumário vindo do pronto-socorro, né? Uma recomendação urgente que pode depois, posteriormente, ser confirmada pelo psiquiatra do CAPS. Né? É uma questão, trabalhar com as dificuldades. Né? Todo trabalho público, todo serviço público é lidar com dificuldades, nós sabemos bem disso. Né? Mas pode, eventualmente, se realizar uma internação sem um respaldo médico, é um problema. Né? A lei realmente prevê esse requisito, essa necessidade. Né? Mais alguma questão? Gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar a mesa, meu colega Dr. Santoro, Veru, amigos. Na verdade, eu tenho duas perguntas, né? Uma mais ligada à área criminal e a outra à parte de responsabilidade civil. Com relação à área criminal, do ponto de vista da relação entre o paciente em tratamento e do seu médico, qual seria o limite e a obrigatoriedade do profissional de eventualmente notificar alguma autoridade policial ou judiciária com relação à possibilidade iminente do cometimento de crimes? Por exemplo, nesse caso, o senhor mencionou o menino, o rapaz do bug amarelo. Imagine, hipoteticamente, que essa pessoa estivesse sob tratamento psiquiátrico ou, enfim, tivesse algum tipo de terapia e que confidenciasse ao profissional ou o prévio cometimento de crime ou a intenção de cometimento de crime. Até que ponto é possível ao profissional da saúde invocar o sigilo do ponto de vista da responsabilidade com relação a danos causáveis e potencialmente, né, concretamente detectáveis com relação a terceiros? Essa seria a primeira pergunta. E a segunda pergunta, que também é relacionada à questão da responsabilidade do médico, considerando que existe essa tendência da desinternalização, também na hipótese de que o médico não aponte para a necessidade objetiva e premente da internação, qual é a responsabilidade que ele tem com relação ao próprio paciente, no caso, uma tentativa de suicídio ou de danos corporais, se ele, em tese, não determinou a internação involuntária? É um problema do começar pelo fim para depois para o começo, né? Falei muito, né? Não, é a questão do diagnóstico, né? A mesma, houve um erro de diagnóstico ou não? Esse que é o problema, né? A questão da responsabilidade civil, porque a responsabilidade civil do médico não é objetiva, né? É subjetiva. Então, houve um erro de diagnóstico que levou a pessoa a praticar o suicídio, por exemplo? Era um caso de se recomendar a internação, não é? Aí é um problema de responsabilidade civil mesmo. Vai ter que se verificar se houve ou não o erro de diagnóstico. Se houve o erro, a responsabilidade civil está presente. Se não houve o erro, se havia uma mera suspeita ou existiam dados objetivos para se caracterizar esse risco a si próprio, né, iminente, aí eu acho que a responsabilidade civil não estaria presente. Né? E quanto à primeira questão, a questão do sigilo médico, né, e a questão da ética médica, até onde vai, né? O problema tem a intenção de praticar ato preparatório não é punível. Né? Nesse ponto aí é a certeza de que não haveria nenhuma obrigação do médico de informar as autoridades policiais. E a segunda, foi admitido para o médico a prática de um determinado crime. O médico tem esse dever? Ele não tem esse dever, né? Não é agente público, né? Ele muito pelo contrário, ele tem o dever de silêncio, né? O dever de manifestar, de manter o sigilo quanto é que nem um padre, né? O médico, o padre, não é verdade? E aí você acha que o interesse público também não pode constituir exceção? Ele não tem esse dever, né? Ele não tem esse dever. Qual o dever de comunicação? Não existe, né? Não o erro. Eu estou falando no caso em que confessou a prática, por exemplo, de um determinado crime. O médico não tem esse dever. Não existe esse dever jurídico. Não existe esse dever jurídico. O princípio da legalidade.
Sim, é o princípio da legalidade geral. Ele é obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, senão em virtude de lei. Ele tem o dever de sigilo. Então não tem como se impor um dever que não está previsto por lei, não é? Contra esse dever de sigilo que é um dever previsto. Se for um médico da área. Então, mas depende. Ele está tratando dessa pessoa, ele é o psiquiatra dessa pessoa, ele está recebendo essa pessoa também não. O simples fato de ele ser funcionário público ou não implica um dever de comunicar. Além disso, acho que ele é um profissional liberal. O proprietário é tudo, né? Exatamente. É o segredo profissional, né? O segredo profissional faz parte do segredo profissional. Desculpa, mas o psicólogo pode. O psicólogo, nessas situações de risco, de iminência de risco, de possibilidade de risco, mas no caso aqui no caso não é iminência de risco, né? Seria em que o paciente confessou a prática de crime, não é isso? O rapaz lá do Bug, que seria uma continuidade de condutas, né? Confessou a prática, né? Não, mas no caso do Bug, como o senhor comentou, a pessoa disse, eu não consigo me conter com relação a... Mas aí é recomendar a internação, né? Porque está presente a situação de risco. Ele é o médico assistente, certo? Ele é o médico assistente. Está presente a situação de risco concreto. Ele tem que... aí sim é dever legal dele proceder à internação involuntária. Não é? Se ele está dizendo que ele tem intenção de cometer e comete atos que violam a integridade física, a vida, está na iminência de cometer esses atos, ele tem o dever legal de proceder à internação involuntária. Né? Aí é um dever dele. A internação voluntária é ou a requerimento de parente ou por recomendação do médico assistente. Né? Então, mas aí cai na segunda pergunta. Então, na eventual omissão, então ele sim, pode aí sim, né? Assim, né? Se houve. Aí não é nenhum erro diagnóstico, né? Aí é gravíssimo. Aí é uma negligência gravíssima, né? Nesse caso. Mais alguma questão? Está melhorando o debate, né? Ela está com vontade de fazer uma pergunta. Você quer? Não. Deixa eu simplesmente fazer a pergunta. Esse benefício que você falou tem a ver com o benefício de prestação continuada? Sim. São lá? Não, é um outro, né? Benefício de prestação continuada, até trato aqui no livrinho um pouco, né? Mas são coisas diferentes, né? Benefício de prestação continuada, globas, né? Globas, né? Que é o valor de um salário mínimo para a pessoa que não tem condições financeiras, no caso, portadora de transtorno mental, né? Entre outras, ou idosa, ou portadora de deficiência, e que não pode, os membros da família, ter renda per capita superior a 1/4 do salário mínimo comprovado. São coisas diferentes. E não são. Em relação à chamada Operação Cracolândia aqui em São Paulo, traçando um paralelo com aquela operação do Rio de Janeiro, que mais me parecia uma faxina social. Lá eles recolhem mesmo e colocam nas crianças. Como o senhor se posiciona em relação a esses procedimentos? Então, aí é uma questão que já foge um pouco, né, à alçada jurídica, né? Eu acho que os psicólogos, os psiquiatras têm mais possibilidade e capacidade para opinar a respeito, né? A questão da internação ou não do dependente de entorpecentes é controvertida mesmo entre os psiquiatras e os psicólogos, né? É uma questão muito controvertida. Há alguns que dizem que, inclusive teve aqui uma palestra, não faz muito tempo que eu estava presente, do Dr. Antônio Carlos Malheiros, não sei se o senhor estava, né? Que ele comentou a respeito disso. Há alguns psiquiatras que entendem indispensáveis a internação para desintoxicação, para abandono. E há outros que entendem que isso vai matar a pessoa, né? É uma discussão interminável, é complicado. Para autopreservação do drogadito ou para preservar terceiros também. Em situações extremas, né? Como esse caso que o senhor citou do rapaz que desfechou tiros hoje, né? Mas a alegação era de que isso poderia violar a autonomia da vontade, de dizer eu quero ir ou não quero. Então, mas aqui a pessoa não tem vontade mais, né? A pessoa já não tem mais capacidade de se manifestar. Algumas não têm. Ela já não tem mais vontade, a vontade dela já foi suprimida Se pela... for uma gestante, por exemplo, com crack, Sim.
né, gestante e usuária de crack. Sim. E aí ela vira e fala, não quero. O Sim. pessoal vai embora, porque se alega a autonomia da vontade. Mas a pessoa já não tem mais essa autonomia, né? Tanto não tem que ela é dependente. Né? Sim, Essa essa é uma das críticas que Sim. a gente faz em relação a esse posicionamento do CRPs em relação à internação compulsória. Né? Porque a autonomia da vontade pressupõe a liberdade, né? Ela já não tem mais liberdade. Né? Já é um instrumento quase da drogadição. Né? É difícil. Desculpa, meu nome é Denise, eu sou psicóloga, mas eu atuo mais, psicóloga clínica e jurídica, mas eu atuo mais com a área de família, né, e eu vim mais assim pela questão porque dessa questão de criminal eu não entendo muito, né, então não é minha área de atuação, mas eu vim justamente para assimilar isso. Eu gostaria de comentar, perguntar se isso é pertinente, em relação, por exemplo, a esses exames, na área penal, essa questão dos exames que são feitos para os exame criminológico para esses internos, e depois, vamos supor, o psicólogo, o psiquiatra atestam que a pessoa não tem condição de reabilitação, mas mesmo assim o juiz Aí no caso já não é um problema de transtorno mental, é um caso de cumprimento de pena mesmo. Mas no caso, por exemplo, do bandido da luz vermelha ou daquele de Lusiana, né, que mesmo os profissionais atestando que não tinha condição, o juiz liberou, mas eles voltaram a delinquir. Estivemos em São Paulo, no meu caso do Morrinho da Cantareira, saiu no final de semana e reincidiu, matou o chão. Mas nesse caso não era medida de segurança, né? Eu acho que não, era progressão de regime, era saída temporária, né? Posso aproveitar? Pode. Até na aula a gente estava discutindo isso na aula penal, que o transtorno de psicopata. Porque o psicopata, hoje a jurisprudência, a doutrina não vê como um inimputável, só que ele não é, né, plausível da medida de segurança, só que ele sai e comete novamente o crime. E aí, como que vai ter o mesmo tratamento de uma pessoa normal? Na verdade, a jurisprudência majoritária tem entendido que o psicopata, né, quando caracteriza a psicopatia, seria uma semi-imputabilidade. Né? Ele tem uma maior dificuldade, ele entende perfeitamente, mas tem uma maior dificuldade de se portar de acordo com esse entendimento. Né? Mas ele não é, realmente ele não é imputável, o psicopata, porque ele entende perfeitamente e pode, né? Só que o psicopata é um egoísta, né? Ele é um egoísta ao extremo, né? Ele é um ser para si só, ele não é um ser para o outro, né? Ele não consegue ser, né? Um ser como o outro. Ele é extremamente egoísta, né? O extremo pode ser violentíssimo. Ele é simulador, ele é enganador, ele chega a enganar os profissionais, ele manipula o profissional, ele enrola direitinho. É um problema. Mas ele não é imputável. Aí teria que se mudar o sistema, porque o sistema fica adiante. Né? Medida de segurança é só para inimputável ou semi-imputável, como houver recomendação médica. O psicopata não é imputável. Nas estatísticas psiquiátricas, inclusive, a população carcerária do Brasil tem, em sua maioria diagnóstica, os transtornos de antissocial, né? Sim. Não mais. Eu fiquei chocadíssima. Assim, quase certeza que ele vai sair bem novamente. Como se dá o mesmo tratamento para esse... Não, um atraso, sim. Mas mesmo a medida de segurança, ela não é mais... a jurisprudência do STF é pacífica nesse sentido, que ela não é mais sem prazo determinado, ela tem prazo limite de 30 anos no STF. Se continuar em situação de perigo, tem que ser encaminhada para os estabelecimentos da rede de saúde mental. Não pode mais ficar no hospital de custódia de tratamento depois de ultrapassar o prazo de 30 anos. Eu discordo disso aí, mas é um posicionamento do STF. Na situação que nós temos dois pontos. Tá? E o primeiro seria você verificar se ele tem condições de responder o próprio crime ou se ele vai pegar uma detenção. E o segundo ponto seria se ele vai ser considerado uma pessoa que tem condições de responder o próprio crime. Tá? Porque você vai ter dois sistemas do crime. Um vai ser o tratamento psiquiátrico, pelo qual o senhor iniciou até a palestra, e
teria uma situação de você ficar 43, 35 anos. Ali só acredita-se que esse processo acaba sendo mais penoso do que se você colocasse uma pessoa para cumprir a pena e ela teria a possibilidade de cumprir no máximo de anos. Sim, sem dúvida. Então, se o advogado, no ato da defesa, ele vai ter que estar ponderando qual o aspecto da defesa que vai se posicionar, porque um deles pode, inclusive, condenar um crime uma pena de morte. De morte não mais perpétua, né, digamos. Mas é importante dizer, né, isso deixar ressaltado, que as estatísticas indicam que as pessoas portadoras de transtornos mentais têm uma incidência menor na prática de atos ilícitos, de crimes, do que a população em geral, né? Então, há esse estigma, há essa visão de que são pessoas perigosas. Não, é o contrário, né? Na verdade, a incidência é menor, não é? É uma proporção menor do que da população em geral. É interessante isso, né? Porque é uma ideia que a gente não tem muitas vezes, né? Só os especialistas acabam, embora não seja, né? Mas eu fui estudar, acabam tendo essa noção que a gente não tem, exatamente porque tem, é fruto desse preconceito social, de toda essa que é resultado de séculos, né? Então não vai ser em 10, 11 anos que vai mudar, mas com o tempo tende a mudar isso. Sem mais perguntas? Bom, eu gostaria de agradecer, mas antes de mais nada, registrar a presença aqui, primeiramente das senhoras, dos senhores. Agradeço aos meus colegas de mesa, Dr. Edson José, da Comissão do Direito Marítimo, Dr. Rafael Helfstein, componente da comissão que eu coordeno, Dr. Geriberto Cardoso. Registro a presença da doutora Verlu Castellano. Precisamos divulgar o site da editora também, vamos deixar. Trabalho muito interessante em verdades públicas. Vamos recomendar, Verdade de expressão. Já está intimado, agora o papel posto. Isso é interessante. Democraticamente. Virei com prazer. Eu não a conhecia porque como criminalista, né? Então não tenho muito contato, mas depois vamos deixar o site da editora, divulgar direitinho, né? Agradeço a doutora Andréa Baida Fink, representando a subseção de Cubatão, eu prestigiar o senhor aqui hoje. Doutora Márcia Cristina, minha colega também de comissão lá ao fundo. Doutora Cibele Marino, da Unifesp, advogada, Hospital São Paulo, estudiosa do tema. E principalmente agradecer ao senhor palestrante, que é amigo nosso aqui de Santo Amaro, sempre tem nos prestigiado. Eu prometo que não vou chamá-lo mais, não vou convidá-lo mais. Em 2012, fique tranquilo, em 2013, o doutor José Maria e o doutor Santoro nunca recusou um convite aqui da OAB Santo Amaro, nos prestigia. Tanto é que hoje, aqui está a prova documental. Entregarei 3 certificados do Dr. Santoro aqui de outros eventos que o senhor nos prestigiou, Dr. Guido Palomba, etc. E como forma de agradecimento, eu peço aqui ao meu colega Dr. Geriberto Cardoso de Oliveira que faça a entrega do certificado. É um mimo, né? É um mimo aqui, sinal de agradecimento a Vossa Excelência. Contra-cheque para a posteridade. Tem uma relativamente nova, então muito obrigado a todos, boa noite, até a próxima.